Olá, me chamo Maria Eduarda e gostaria de agradecer à comissão do evento e desde já salientar que é uma honra ter o nosso trabalho aprovado. Análise econômico-financeira de uma companhia aérea sob a ótica dos modelos de análise tradicionais e modelo Fourier entre os anos de 2018 a 2021. Em um mercado altamente competitivo, é notável que as empresas estejam sempre buscando garantir o seu sucesso e dar continuidade. Desse modo, a análise das demonstrações contábeis fornece uma gama de informações que são úteis para os seus usuários e contribuem principalmente para esse processo decisório. No que tange ainda essas análises das demonstrações, é possível calcular índices, indicadores que evidenciam a sua situação econômico-financeira, em que tem-se o modelo de análise tradicionais, que são os indicadores de liquidez, rentabilidade, estrutura de capital, e tem-se o modelo Fourier, em que, segundo Fourier, o modelo de análise tradicional por si só não trazia a real situação econômica e financeira de uma empresa. E o seu modelo Fourier, a partir da reclassificação de contas do balanço, permite evidenciar a real situação econômico-financeira. Então, o trabalho tem-se como um problema de pesquisa. Qual o desempenho econômico-financeiro de uma companhia aérea sob a ótica da aplicação do modelo de análise tradicionais e modelo Fourier entre os anos de 2018 a 2021? Tem-se como objetivo geral analisar o desempenho econômico-financeiro de uma companhia aérea sob a ótica da aplicação do modelo de análise tradicionais e modelo Fourier entre os anos 2018 a 2021. Para alcançar o objetivo geral, fez-se necessário delinear alguns objetivos específicos. Aplicar o modelo de análise tradicional e o modelo Fourier nas demonstrações contábeis da empresa Azul nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Identificar a situação financeira da empresa nos anos supracitados através dos indicadores dos modelos aplicados e realizar uma abordagem comparativa no período anterior e posterior à pandemia entre os indicadores citados. Então, segundo a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, o setor aéreo ele tem forte participação na economia mundial. E o PIB brasileiro tem grande participação também do setor aéreo. Então, a Companhia Aérea Azul ela é classificada como uma das maiores do Brasil. E, segundo a mesma, ela é a maior na quantidade de números e rotas. Então, o estudo justifica-se em realizar a análise econômico-financeira de uma das maiores companhias aéreas brasileiras, a partir da aplicação dos modelos de análise tradicionais e modelo Fourier, num período de 2 anos antes do início da pandemia, 2018 e 2019, e 2 anos após o início dessa, 2020 e 2021, contribuindo para analisar se houve impacto no desempenho da Azul a partir das técnicas de análise que são utilizadas nos modelos mencionados. Salto-se então que a pandemia trouxe vários impactos para a economia mundial e o setor aéreo sofreu forte impacto com a chegada dessa. Então, segundo o CPC 26, as demonstrações contábeis, ela evidencia a situação patrimonial, financeira e de fluxo de caixa de uma empresa, de modo que venha a ser útil para, para a sua maior quantidade de usuários. E para maus, através de análise econômico-financeira, é possível ter a tomada de decisão mais precisa, pois de fato vai estar sendo demonstrada a real situação de uma empresa. Então, nos modelos de análise tradicionais, a partir dos indicadores de liquidez, é possível observar a capacidade que a empresa tem de honrar com seus compromissos, a sua liquidez, o seu estado financeiro. Nos indicadores de rentabilidade, é possível observar quanto está se obtendo de lucro a partir do que está sendo investido, a sua situação econômica. E nos indicadores de estrutura de capital, é possível observar a relação do capital próprio, do capital de terceiro e também do que é imobilizado, tá certo? E no modelo Fourier, que foi desenvolvido por um professor francês, Michel Fourier, aqui no Brasil, certo? Esse modelo ele faz uma reclassificação das contas do balanço patrimonial, dividindo elas em erráticas, cíclicas e não cíclicas, que é
que tem-se relação aí com as contas do operacional e financeiro. E a partir dessa reclassificação, ele utiliza de 3 variáveis, que são elas: necessidade de capital de giro e saldo tesouraria. Quando obtém-se o resultado dessas 3 variáveis, é definida a situação da empresa, de modo que vai do tipo 1 ao tipo 6. Então, por exemplo, no tipo 1, se obtém lá necessidade de capital de giro negativo, capital de giro positivo e saldo tesouraria positivo, então encontra-se em uma situação excelente. E aí vai oscilando de acordo com seus resultados positivos e negativos. O estudo, no entanto, caracteriza-se como estudo de caso, que foi aplicado na Companhia Aérea Azul com o propósito de analisar, através dos indicadores tradicionais de Fourier, a sua situação econômico-financeira entre os anos de 2018 a 2021. Assim, utilizou os demonstrativos balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício da referida companhia aérea, a fim de atender ao objetivo proposto. As suas demonstrações foram retiradas no próprio site da companhia aérea Voe Azul. No que diz respeito aos resultados, foi possível perceber, ao calcular os índices de liquidez, que esses resultados eles foram sofrendo diminuição. Houve um decréscimo aí nos seus resultados, né? Em que tem-se aí na liquidez geral, em 2018, 0,87 e em 2021, 0,41. Ou seja, em 2018, a companhia apresentava para cada R$ 1 de dívidas de curto e longo prazo, 0,87 de disponibilidades, e no ano de 2021 apresentava apenas 0,41. Então, essa diminuição no resultado foi observado em todos os anos, em que coloca a empresa em uma situação delicada, né, de baixa liquidez, principalmente no último ano, no ano de 2021. Nos índices de rentabilidade, assim como nos de liquidez, houve também diminuição, em que o ano que mais sofreu impacto foi o ano de 2020, tendo aí uma margem líquida de menos 188,62, que o que quer dizer? Que cada para R$ 100 investido, a companhia simplesmente não tinha lucro. E isso ficou evidenciado ao observar que ela apresentou prejuízo no ano 2019, 2020 e 2021. Então, tinha-se aí um prejuízo acumulado em que no ano de 2020 já não apresentava lucro nenhum, mas sim um prejuízo, com um resultado, inclusive, bem negativo, de menos 188,62. Então, observou-se aí que a sua rentabilidade foi diminuindo, que pode colocar a empresa aí em um possível estado de insolvência. Nos índices de estrutura de capital, observa-se aí que em 2018 tinha-se 272,77 participação de capital de terceiros e em 2019 menos 645,51. Então, quando comparado o capital próprio com o capital de terceiro, já o capital próprio era insignificativo, certo? Então, ela apresentava alta participação de capital de terceiros, o que foi evidenciado principalmente no seu grande valor de financiamento e empréstimos de longo prazo. Nos índices do modelo Fourier, apresentou na necessidade do capital de giro seus valores negativos, em que, segundo Fourier, esse resultado negativo é bom para a empresa. Por quê? Porque significa que a saída ocorreu depois da entrada de recursos. O seu capital de giro apresentou um saldo positivo apenas em 2018 e o seu saldo tesouraria ele sofreu oscilações, mas ainda conseguiu manter bons resultados. Então, ela consegue ter uma boa margem financeira. E no que diz respeito à sua situação, ao ter-se necessidade de capital de giro negativo, capital de giro positivo e saldo tesouraria positivo, apresentou no ano 2018 uma situação excelente. E nos demais anos, ao apresentar necessidade de capital de giro negativo, capital de giro negativo e saldo tesouraria positivo, uma situação de alto risco, em que foi percebido quando
Observado também os valores obtidos através dos modelos de análise tradicionais, que é justamente isso, apresentava bons resultados no ano de 2018, mas no ano de 2019, 2020 e 2021, esses resultados foram caindo, foi havendo oscilações e a empresa ela foi se colocando aí em uma posição delicada, né? Até mesmo de possível insolvência, mas que ainda assim foi apresentando algumas melhorias em alguns índices em alguns resultados específicos. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar o desempenho econômico-financeiro de uma companhia aérea através da aplicação dos modelos de análise tradicionais e modelo Fourier. Posto isso, foi possível perceber que a companhia não apresentou bom desempenho em 3 dos 4 anos que foram analisados, apresentando valores negativos tanto nos índices tradicionais como no modelo Fourier. Contudo, o modelo Fourier, quando aplicado junto com os modelos de análise tradicionais, propiciam determinar com mais exatidão a veraz situação econômico-financeira de uma empresa, pois, como foi evidenciado no estudo, os resultados obtidos por meio dos dois modelos, eles se complementaram. É isso e obrigada.